Olá, tudo bem? Bom, chegando aqui finalmente para falar do nosso livro do mês de janeiro. Eu sei que você está se perguntando, poxa, mas fevereiro está quase acabando e agora só que você está soltando o vídeo do mês de janeiro? Sim, infelizmente, não é? A vida não funciona como a gente roteiriza. Então, eu tive alguns obstáculos aí nas últimas semanas, mas quero te dizer que esse foi o primeiro livro que eu li no ano, ok? O livro Como Cultivar uma Vida de Leitura, de C.S. Lewis. Esse livro maravilhoso foi o nosso primeiro livro aqui da nossa lista de 12 livros para 2026. Talvez você está chegando nesse canal aqui agora. Esse é um canal para a gente falar sobre livros e vida cristã e como ser edificados através dos livros que nós lemos. Já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, compartilhar ele com mais pessoas. Isso é muito importante, isso mostra para o YouTube que o vídeo é importante, é relevante e faz chegar mais longe. O nosso alvo aqui não é realmente ficar famoso. Nosso alvo é edificar as pessoas através de bons livros, amém? Um bom cristão precisa ser um bom leitor também, eu creio nisso. Muito bem, sem mais delongas, eu quero começar falando aqui então sobre esse livro, Como Cultivar uma Vida de Leitura, do C.S. Lewis. Importante dizer, né? Da lista de 12 livros para 2026, esse livro é o primeiro livro sobre C.S. Lewis que nós vamos ler, né? O primeiro livro do C.S. Lewis, e no final do ano a gente tem em novembro, se eu não me engano, que é a biografia do C.S. Lewis. Esses dois livros, eles são os únicos livros dessa lista que eles não são, assim, como eu posso dizer, eles não são realmente literatura cristã, no sentido gospel da palavra, ok? Eles não são livros que vão falar bíblica, ter uma abordagem bíblica das coisas. Então não são livros inspirativos, não são livros que vão ali teologizar algum assunto, não, ok? Como os outros livros do canal aqui, que eu já soltei vídeos aqui, e mais outros que vão vir pela frente, inclusive os outros livros da lista, todos eles são mais, como posso dizer, eles são bem mais direcionados para a vida cristã, ok? Esse é um livro que ele é mais amplo, ok? Ele é mais geral. E a minha intenção em colocar esses livros aqui, esse e o da biografia do C.S. Lewis também na lista, é justamente essa, é nos provocar a sair um pouquinho do nosso costume de sempre ler, eu quero ler um livro sobre unção, eu quero ler um livro sobre liderança, e esses assuntos muitas vezes são os assuntos que ficam ali girando de maneira mais comum, né, no imaginário cristão, enfim, e nas rodas de leitura cristã. Então, o meu objetivo ao colocar esse tipo de livro aqui é realmente te provocar. Algumas pessoas que viram o vídeo do canal aqui me mandaram mensagens, falaram, poxa, comprei o livro, tô lendo aqui, né? Mas eu tô achando um livro diferente, eu não esperava que fosse assim, né? Talvez você vê o título, né? Como Cultivar uma Vida de Leitura, você imagina um manual, né? Uma coisa passo a passo ali, e não é essa realmente a proposta do livro. Qual a proposta do livro? O C.S. Lewis, ele não escreveu realmente esse livro, né? Ele não escreveu um livro Como Cultivar uma Vida de Leitura. Esse livro é, na verdade, um compilado feito pela Thomas Nelson, a editora Thomas Nelson, de alguns textos do C.S. Lewis, onde ele abordou o tema, o assunto leitura. C.S. Lewis ele não sentou realmente para escrever um livro chamado Como Cultivar uma Vida de Leitura. E é importante fazer essa diferenciação para que você entenda o tipo de material que você tem em mãos aqui, ok? Você não vai encontrar um livro que está conectado pelos capítulos, né, numa sequência, numa coisa pensada, né, fluida nesse sentido, como normalmente são os livros. Não, aqui você vai encontrar capítulos que são independentes uns dos outros, ok? Então você vai ter capítulos mais curtos, abordando assuntos de leitura. Então são textos soltos, bem curtinhos, e que vão montando um extrato do que Lewis pensava a respeito do hábito da leitura. Então, logo no começo, a própria equipe aqui que fez essa coletânea, né, a equipe da Thomas Nelson, vai dizer: essa coletânea reúne seleções engraçadas, extravagantes e sábias da escrita de Lewis ao longo da vida.
e elas serão de grande interesse àqueles que partilham do mesmo ardor que ele, ou seja, a leitura, não é? Muito bem. O livro ele é dividido em duas partes, ok? A parte 1, que é a arte e o prazer da leitura, e a parte 2, que são reflexões breves sobre a prática de leitura. E são breves mesmo, tá? Alguns desses textos aqui têm algumas linhas, assim, é um parágrafo. E justamente por serem tão curtinhos é que vai tornando a leitura cada vez mais prazerosa, né? Agora, ser curto não significa ser raso, né? E ainda mais quando se trata de C.S. Lewis. Então você vai encontrar capítulos aqui textos aqui, apesar de curtos, bem marcantes, e que, de novo, nos fazem pensar como cristãos, como leitores cristãos, nos fazem sair da caixinha, né, do costume de só ler o que eu gosto, só ler aquele livro que eu já sei o que vai dizer, né? Minha leitura é confortável, né? Eu separei aqui alguns desses textos que são bem reflexivos justamente para fazer o que ele se propõe a fazer, ou seja, refletir, ok? Eu quero refletir com você sobre esses textos. Logo no capítulo 1, o capítulo 1 é uma pergunta, né? Por que lemos o que lemos? Por que consumimos, né, os tipos de livros que consumimos, né? Isso é uma pergunta interessante para se fazer. E Lewis vai escrever aqui algo muito interessante. Ele vai dizer: queremos ver com outros olhos, imaginar com outras imaginações, sentir com outros corações e com os nossos próprios também. Esse é o exercício da leitura. Na leitura, você pensa com outros pensamentos, você imagina com outras imaginações, você sente com outros corações, mas ao mesmo tempo você está sentindo tudo isso com o seu próprio coração, né? Isso é fantástico. É uma resposta muito bonita, acho que até meio poética assim, de Lewis, e num certo sentido até provocativa para nós, né? Porque nos provoca realmente a entender a leitura como olhar com os olhos do outro, né? Sentir com o coração do outro, pensar com os pensamentos do outro. E veja, quando ele diz isso, ele não está dizendo aqui que você precisa aceitar o sentimento do outro, o pensamento do outro, a visão do outro. Não, a leitura nos convida a experimentar aquela visão, a enxergar daquele ponto de vista e colher disso alguma coisa boa. E se não há nada para ser colhido de bom, joga fora. Tem um outro trechinho aqui que ele vai dizer: a pessoa que está contente em ser apenas ela mesma e, portanto, menos um eu, está em prisão. Os meus olhos não são bastante para mim. Eu vejo através dos olhos dos outros. Uau, achei isso tão profundo. Aí tem um outro capítulo aqui que ele vai dizer o seguinte, que é o capítulo Como Saber se Você é um Verdadeiro Leitor. Como saber se você é um verdadeiro leitor. E esse capítulo é muito interessante porque ele vai citar aqui algumas características, né, que na opinião dele são características relevantes na vida daquele que se considera um verdadeiro leitor. E ele vai citar 4 coisas. Primeiro, ele adora reler livros. Então, normalmente alguém diz, né? Ah, eu sou um leitor porque eu amo ler livros. Para Lewis, não basta ler livros. Você deve adorar reler livros. Queria te fazer essa pergunta. Quantos livros na sua vida você já releu? Já parou para pensar nisso? Na escola, às vezes você tem um trabalho para fazer que você precisa ler um determinado livro, então você realmente não quer ler aquele livro. E aí você lê por ler. E aí é só um livro que você tira da sua frente. E às vezes a gente traz isso para o resto da nossa vida. Então tem até um livro que nos interessa, tem um livro que seja um assunto, né, que aborde um assunto interessante para nós. A gente lê, mas a gente lê, na verdade, para colocar na lista, né? Ou para tirar da lista. Mas a gente realmente não absorve tudo que o livro tem para nos dar. E quando que a gente absorve de verdade tudo que um livro tem para nos dar? Quando a gente entra em contato com ele várias vezes. É claro que existem livros, eu já falei isso aqui, né? Existem livros que não merecem serem nem lidos, né? Eu já larguei muitas leituras, né? Tem livros que você percebe logo que você não tem que ler aquilo.
né? Mas a mesma percepção também deve ocorrer para livros que você vê que você precisa reler, você precisa entrar em contato de novo. Na verdade, nós cristãos, a nossa vida está baseada na releitura de um livro. A Bíblia não é um livro que você lê uma única vez. Nós nos reunimos semanalmente em nossas igrejas, né, nos nossos prédios. Para quê? Para ler o livro, estudar o livro e falar sobre o livro. Então eu acho essa perspectiva extremamente cristã. Um verdadeiro leitor, um verdadeiro cristão, deveria adorar reler livros. O segundo, ele diz que o verdadeiro leitor valoriza muito a leitura como uma atividade e não como um último recurso. Ou seja, não é o que eu faço quando eu não tenho mais nada para fazer. Que a leitura na vida daquele que é um verdadeiro leitor, ela não é um último recurso. Ela não é uma atividade assim que, quando dá eu faço, né? Não, um verdadeiro leitor, ele valoriza a leitura como atividade, ou seja, ele coloca isso na sua agenda. Ele tem isso como um valor importante para ele. Não estou dizendo que é uma prioridade, uma coisa, meu Deus, né? Mas, de novo, quando você coloca isso em paralelo com a vida cristã e com a nossa perspectiva bíblica, ora, o que nós fazemos todos os dias? Ou pelo menos deveríamos fazer todos os dias, né? Ter contato com o livro mais importante das nossas vidas, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, quando você coloca isso em perspectiva, né, você também vai valorizar esse momento de leitura. É isso que ele está falando aqui. Valorizar a leitura como uma atividade, não como um último recurso. Terceiro, lista a leitura de livros específicos como uma experiência transformadora de vida. Quais são os livros que você já leu e que mudaram a sua vida? Quais livros você leu que mudaram, transformaram a sua vida? Na escola nós temos que ler muitos livros. Na faculdade nós temos que ler muitos livros. Aqueles livros também de interesse que a gente vai lendo durante a vida. Mas quantos deles realmente te marcaram? Essa é uma pergunta importante aqui que Lewis nos provoca a refletir. E por último, ele reflete e recorda continuamente o que se leu. Eu tenho alguns livros na minha vida que às vezes quando eu estou ministrando uma palavra, discipulando alguém, conversando com alguma pessoa, eu cito aquele livro porque aquilo me marcou. E de tanto refletir sobre aquilo, eu levo isso para o resto da minha vida. Gente, um livro fantástico realmente. São vários trechos aqui interessantes. As reflexões que ele faz, por exemplo, sobre literatura infantil, né, sobre histórias para crianças. E ele é muito firme ao dizer, né? Ele vai dizer, por exemplo, que uma história infantil que é apreciada apenas por crianças é uma história infantil ruim. É uma história infantil ruim, né? Que as boas histórias, elas permanecem conosco. E vê se não é isso, né? Vê se isso não é verdade, né? Quantos de nós temos princípios tão fortes estabelecidos dentro das nossas vidas e que foram princípios estabelecidos na nossa infância através de alguma história, de algum conto que nós aprendemos na escola, lemos ou coisas assim, né? Então, sabe, é um livro muito engraçado, eu me diverti muito lendo, eu dei muitas risadas aqui com o pensamento dele, achei muito engraçado essa parte, tem um capítulo, um pensamento aqui que ele coloca, acho que na parte 2 do livro já, que ele fala sobre ser livre para pular, e ele diz, é bobagem achar que ao ler um livro você nunca pudesse pular algumas páginas. Todas as pessoas sensatas têm a liberdade de fazer isso quando chegam a um capítulo que acham que não terá utilidade para elas. Cara, eu achei isso tão fantástico, né? Eu não sei você, eu não consigo pular partes de um livro, né? Eu me sinto mal pulando o livro. E o Lewis fala, não, cara, eu pulo partes do livro. Se eu acho que aquele capítulo não vai me fazer bem, se aquele capítulo não vai me edificar, não vai trazer nada de novo para mim, eu pulo, né? E vou para a parte que me interessa. E por fim eu quero encerrar aqui citando um texto, um pequeno trecho aqui, lá na página 121, onde ele vai dizer o seguinte, penso que após a leitura de um livro, não há nada melhor do que analisá-lo com alguém. Veja se não é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, né? Eu estou te convidando ao longo de todo esse ano para esses 12 livros e para os outros livros também que eu for, né, postando aqui os vídeos, a justamente a gente analisar juntos, né? Não tem nada melhor do que você
poder falar com alguém a respeito de um livro que você leu. Né? E ele vai dizer, mesmo que a análise produza discussões ferrenhas de vez em quando. Então eu sei, às vezes você vai ler um livro que eu não gosto, eu vou ler um livro que eu gostei e você não. E tudo bem, é aí que a conversa fica boa. Né? Boas conversas não acontecem quando a gente concorda com tudo, mas quando há discordância, quando há elementos que, olha, eu não gosto, eu gosto, né? Quando a gente diverge de opiniões, aí a conversa fica boa. Espero que você tenha gostado desse livro, se você leu. Se você não leu, dá uma chance, ok? É um livro super curtinho que vai te edificar demais, beleza? Não esquece de deixar aqui o seu like, de deixar um comentário aqui, o que você achou desse livro, e eu te vejo aqui nos próximos vídeos do canal, tá bom? Tchau, tchau.